Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Já estamos chegando ao final da exposição desta epístola, maravilhosa epístola. Certamente aprendemos muitas coisas ao passearmos por esta carta que trata sobre alegria. Capítulo 4, verso 19 e o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor Deus: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, Deus de toda graça e Deus de toda misericórdia, que na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos concedeu eterna redenção, nos concedeu o poder de sermos chamados filhos de Deus, de podermos clamar, Abba, Pai, de suplicar junto a Ti, ó Deus, por meio de Cristo, colocando as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas intercessões, colocar diante de Ti nosso próprio coração, de termos a certeza que o Senhor se relaciona conosco, de que o Senhor de fato é o nosso Pai que está nos céus. Louvamos, ó Deus, por esse grande privilégio que o Senhor nos concede. E queremos suplicar, ó Deus, que neste momento em que abrimos a Tua palavra para considerar nela, que o Senhor, pelo Espírito, nos conceda iluminação para compreendê-la e mais, inclina os nossos corações para crermos, para esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor, para vivermos de um modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Sê conosco, ó Deus, sê com o Teu povo aqui presente. Sê com cada irmão e cada irmã, que a Tua graça, a Tua paz, a Tua bondade seja com Teu povo. Assim oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós somos de tradição reformada, a igreja reformada. E como igreja reformada, talvez um dos nossos lemas, que está naqueles 5 solas, é o sola Escritura. Se pudermos perguntar qual é a principal doutrina, ou a doutrina mais importante para a igreja reformada, para os reformados, é a doutrina das Escrituras. Porque a partir da doutrina das Escrituras é que vem todas as outras doutrinas. Se nós não cremos na inspiração das Escrituras, se nós não cremos na infalibilidade das Escrituras, se nós não cremos na autoridade das Escrituras e na suficiência das Escrituras, todas as demais doutrinas cairão por terra. Tirando este fundamento, se nós mexemos no fundamento das Escrituras e sola a Escritura, e tota a Escritura, ou somente a Escritura e toda a Escritura, nós mexemos em todas as demais coisas. Perdemos o norte, perdemos a coluna que sustenta todas as doutrinas, porque todas as demais cairão por terra. Qual é a garantia de que se a Bíblia não é a palavra de Deus, de que se a Bíblia não é autoritativa, se ela mexe nesse fundamento, todas as outras doutrinas, como disse,
também cairão. E essa é a razão pela qual nós, como igreja reformada, defendemos o sola escritura, a autoridade das escrituras, a inerrância das escrituras, a inspiração das escrituras. Toda a escritura foi inspirada por Deus, toda ela. E nós não temos predileção. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. E como numa expressão também reformada, é a Vox Dei. Se quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia, porque Deus nos fala por meio da sua palavra. E como alguém já disse, se você quer ouvir audivelmente a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Você vai estar escutando a voz de Deus. Ela é, de fato, a palavra de Deus. Portanto, nós como igreja reformada temos um apreço pela teologia, pela doutrina, pelos estudos das Escrituras Sagradas. Nós temos um apreço. Nós temos uma herança teológica e confessamos essa herança teológica. Temos as nossas confissões, a Confissão de Fé de Westminster. Temos os catecismos, o breve e o catecismo maior, que servem como um guia para a nossa própria instrução e a instrução dos nossos filhos, porque elas estão fundamentadas segundo a palavra de Deus. Nenhum escrito tem valor em si mesmo, a não ser que ela reflita o ensino das Escrituras Sagradas. Portanto, nós temos uma herança teológica e, consequentemente, nós não somos levados por qualquer vento de doutrina, por mais interessante que pareça ser, por mais que esteja aí em alta no mundo gospel, no mercado da fé, se não fala segundo as Escrituras, para nós reformados não diz absolutamente nada. Nós somos, que as nossas mentes são levadas cativas ao conhecimento de Cristo como revelado nas Escrituras. É o único caminho seguro. E é tão seguro e tão certo estamos de que a palavra de Deus sempre foi o alvo predileto de Satanás, de colocar em dúvida, a fim de que, colocando suficientemente dúvida acerca da veracidade da palavra de Deus, tudo mais cai. Assim aconteceu lá no Jardim do Éden. Tem certeza que Deus disse isso? Colocou em dúvida a palavra de Deus. A primeira coisa, Eva, ela se deixou levar pelo engano de Satanás. E nós sabemos as consequências. Portanto, e toda também reforma que aconteceu, desde a reforma do tempo do rei Josias, a reforma protestante, no século XVI, sempre foi um retorno às Escrituras Sagradas. Portanto, temos apreço. Temos apreço pela verdade revelada, temos apreço pela teologia, pelo estudo teológico. E nos firmamos nisso. Mas, justamente por sermos uma igreja reformada, temos também que ter determinados cuidados. E aqui nós podemos ver que esse texto devemos considerar com muito carinho e com muita atenção. Em primeiro lugar, o primeiro problema ou um perigo que muitas vezes nos ronda, a nós como reformadores, ou igreja reformada, é o problema ou o perigo do interesse só pela doutrina sobre Deus. A pessoa fica tão fascinada com o estudo de Deus, estuda, e ele então começa a conhecer sobre as doutrinas acerca de Deus, então tem um cabedal, um entendimento, um conhecimento muito grande sobre Deus, sobre aquilo que foi revelado. E ele se dá por satisfeito. Estou satisfeito, eu conheço muito. Estou satisfeito, eu sei muito. Portanto,
a possibilidade de ter uma cabeça cheia com o coração vazio. Está cheio de entendimento, mas o coração está árido. Está tão árido que se torna até improdutivo. Sabe muito, mas não produz os frutos que deveria estar produzindo. Sabe muito, sabe articular, argumentar, sabe debater, e muitas vezes usa esse conhecimento, esse interesse puramente intelectual, acadêmico, e nada mais. Então sabe muita coisa, conhece muita coisa, cabeça cheia, mas um coração vazio. Salmo capítulo 25, no verso 14, diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Deus não deseja somente que nós tenhamos um grande conhecimento sobre Deus, mas também que tenhamos intimidade com Deus. Intimidade com o Senhor Deus. Não somente de saber sobre, mas conviver com Deus, andar com Deus. Lembrar que Enoque, ele foi trasladado, ele não conheceu a morte, e o texto nos diz, porque Enoque andou com Deus. Se nós fôssemos pegar Enoque e todo aquilo que nós temos da nossa revelação, que hoje nós temos a revelação completa, ele não. Na verdade, na época de Enoque nem existia a revelação escrita. Mas havia uma certa revelação de Deus. Deus já havia se revelado, inclusive se revelou a Noé, se revelou a outros no passado. Mas nós percebemos que Enoque, ele talvez não ia discutir as grandes teses teológicas que hoje nós temos, mas ele era alguém que conhecia Deus, era alguém que andava com Deus, certamente ele conhecia Deus. Esse é um problema, mas é claro que talvez não seja tanto o nosso perigo, mas o outro perigo é exatamente o outro lado da moeda, o perigo do interesse ser somente a experiência espiritual. Muitas pessoas estão atrás de experiências, vão numa igreja e identificam que essa igreja é uma igreja boa porque ele sentiu a presença de Deus. Não importa o que foi pregado, na verdade ele nem sabe o que foi pregado, mas ele sentiu alguma coisa. É gente que vai atrás de aqueles que vão falar em nome de Deus, atrás dos profetas. O profeta disse isso, o homem de Deus disse aquilo, e ele vai atrás de experiências religiosas, de sensações, de ter um encontro com Deus no sentido de uma experiência mística, e vai atrás dessas coisas. São muitos os que estão, principalmente no nosso contexto brasileiro, nós sabemos disso. Pessoas que vão para um culto, na verdade, não importa absolutamente nada o que é pregado, isso é irrelevante. Importa que caiu, teve uma experiência debaixo do poder de Deus, e aí cai. Outros ficam gritando, ficam rindo, ficam mugindo, outros ficam latindo, ficam se rolando no chão. Uma experiência, segundo dizem, espiritual. Mas percebam, quantas pessoas são iludidas e enganadas por causa dessas coisas, dessa experiência. E temos visto o misticismo cristão. Pessoas que confiam em azeite ou um óleo da unção. O óleo da alegria, vamos dar ungir com o óleo da alegria, que todos que estão tristes. O óleo da prosperidade, o óleo da saúde, e por aí vai. É o mercado da fé místico, que se você for no Ver o Peso vai encontrar as mesmas coisas. É a garrafada para casar, garrafada para prosperidade e é um monte de coisa. E isso a Bíblia chama de feitiçaria. É importado das experiências místicas para a própria igreja. E novamente,
isso é chamado, numa palavra, esqueci o termo grego, mas é a mesma base que fala sobre feitiçaria, essas coisas. Pois bem, é um problema, a ênfase na experiência, e fala sobre si mesmo, mas eu tive uma experiência, a experiência como sendo aquele norte que determina todas as coisas. Lembrando, meus irmãos, este mundo é cheio de experiências. Pessoas têm experiências em terreiros de Umbanda. Pessoas têm experiências no voodoo. Pessoas têm experiências na magia negra. As pessoas têm experiências. Coisas acontecem e que arrepiam, e que caem, e que outras coisas acontecem ali. Pessoas que estão, de fato, e falam das suas experiências. E pessoas que, de fato, dizem: eu não estou preocupado com doutrina. Isso não é importante. Não estou preocupado com doutrinas. Quero experiência. Doutrina e teologia é para os pastores. Eu quero a prática cristã. E aqui nós então nos deparamos com esta frase do apóstolo Paulo, quando ele fala: e o meu Deus. Muitas vezes havia dito sobre meu Senhor. É o apóstolo que tem transmitido altas doutrinas, profundas doutrinas, sistematizando-as, falando à igreja, escrevendo às igrejas, mostrando discernimento, sabedoria, conhecimento teológico, mas da sua relação com o Senhor Deus. Mas ele não está somente ali verbalizando doutrinas, gotejando doutrinas, mas ele demonstra a sua prática cristã, a sua experiência cristã. Ele fala não somente Deus, mas ele fala o meu Deus. É com quem eu me relaciono, é com quem eu convivo, eu ando, ele é o meu Deus. Ele não é simplesmente Deus. Os irmãos podem perceber que essa nota pessoal do apóstolo Paulo, e que muitas vezes nos falta essa pessoalidade, e aí vem aquela primeira crítica, ou primeiro perigo, de você conhecer muito doutrina, mas parece que Deus está longe de você, parece que Deus não é um Deus pessoal, parece que Ele é o Deus transcendente, Criador dos céus e da terra, aquele que fez e sustenta todas as coisas, e que ordena todas as coisas, mas não é o Deus imanente, presente, perto de você, preocupado com o que você está passando e na certeza de que Deus está com você em todos os momentos da sua vida. É o Deus transcendente, mas também é o Deus pessoal, é o Deus conosco. Ele é o Deus conosco. Perceba que muitas vezes nós falamos assim: Deus te abençoe. Mas Paulo vai dizer, ou diria: meu Deus te abençoe. O meu Deus te abençoe. Ele não fala somente de um ponto de vista genérico: Deus te guarde, que o meu Deus te guarde. É a pessoalidade de um relacionamento de Paulo com o Deus que ele tem proclamado. Portanto, não é somente aqui uma questão de intelectualismo, é uma questão de vivência, é uma questão de verdade proclamada, revelada, mas também vivida. Deus, ele não fala somente sobre questões de doutrina, mas ele fala: meu Deus, ele aponta para a sua experiência. Ele é o meu Deus. E podemos dizer, meus irmãos, que esta compreensão e essa realidade do conhecimento da verdade, atrelada à experiência com Deus, é que nos dará segurança. Primeiro, que nós teremos absoluta certeza de que não seremos enganados pelo erro, pelo engano, mas também nós
teremos esse relacionamento. Eu sei que de fato eu me relaciono com esse Deus. Ele é o meu Deus. É a base, é o fundamento da segurança cristã. Ora, você, quando estiver partindo daqui para outra vida, se você tem muito conhecimento da verdade de Deus e não tem intimidade com Deus, que segurança você vai ter? Você vai se apegar aos teus livros de teologia? Você vai se apegar a todo o conhecimento teórico que você tem e vai dizer, agora eu vou para o céu, estou morrendo, estou indo para o céu porque eu tenho muito conhecimento. Pois eu quero dizer que o muito conhecimento sobre Deus não te aproximará do céu. Não é o ticket de entrada para o céu. Se esse conhecimento não te levou ao relacionamento, tal conhecimento se tornou estéril, árido, sem vida, que não traz resultado algum. Talvez um dos grandes escritores cristãos reformados que conheci, que eu de ler, livros, e você diz, que conhecimento, que profundidade. Acho que era William Barclay. No final da sua vida ele diz, eu não creio, não consigo crer nesse Deus. Quando ele já estava com idade, e ele escrevia, se tornou um livro pelo qual alunos se formavam no seminário. Ele sabia nada, podemos dizer, tudo que ele escreveu era verdade. Mas aquilo, nada daquilo o levou a um relacionamento com Deus. É possível ter cabeça cheia, coração vazio. E esse é um perigo de fato. É um perigo. Mas esse relacionamento fundamentado no entendimento, no conhecimento de Deus, nos dá essa segurança. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele tem preparado um lar. Eu sei que no último dia Ele ressuscitará todos aqueles que creram nele. Essa é a base e o fundamento da alegria cristã. Não adianta dizer somente, seria pensamento positivo, se alegre em Cristo, seja alegre, seja feliz, pense em coisas boas. Isso seria uma coisa filosófica, tentando apelar para o entendimento, para que você, tendo uma disposição mental mais positiva, você usufrua de uma certa alegria. Mas o fundamento da nossa alegria é saber que Ele é o Senhor da nossa vida. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu eterno propósito. É saber que Ele é o Deus soberano, mas Ele é o Deus que está comigo, que Ele tem me treinado, tem me aperfeiçoado. Ele está comigo. Eu posso então ter alegria, mesmo nos momentos mais difíceis. Paulo estava preso, e ele vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele dá exemplo disso, depois de ter sido açoitado lá em Filipos, quando ele passou por Filipos, lançado lá naquela cela escura, úmida, fétida. Ele não está lá dizendo, por que, Senhor? Ele está dizendo, te dou graça, Senhor. Eu te louvo. E estavam cantando e louvando ao Senhor. Quando à meia-noite teve um terremoto, e nós sabemos a história, inclusive a conversão do carcereiro, do próprio carcereiro. Ele estava lá louvando a Deus. Ele diz, eu estou aqui, eu sei que é a vontade de Deus, é a provisão de Deus, Deus está aqui comigo, é a verdade. Deus nunca disse que nós não iríamos passar por problemas. Deus nunca disse que nós não iríamos passar por dificuldades. Mas uma coisa eu sei, que Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa que Ele fez. Ele não disse
que nós seríamos livrados de problemas e dificuldades, mas que nós estaríamos guardados por Deus. É o fundamento também da paz cristã. Tenho paz com Deus. O mundo pode estar agitado, as coisas estão acontecendo, a economia pode estar decaindo, a política pode estar sendo cada vez mais opressiva, e quem sabe se estabeleça um modelo político que venha definitivamente perseguir a igreja brasileira, aonde o cristão ele vai ter que se posicionar, e se ele se posicionar por Cristo, ele vai sofrer perseguições, afrontas, processos, multas. E aí? Mas é o fundamento da paz cristã. Perceba quando o apóstolo Pedro e os outros foram açoitados e eles saíram de lá felizes, porque eles estavam sofrendo por causa de Cristo. Privilégio. É a base que nós podemos encontrar no próprio Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 3, verso 15 a 18. Daniel 3, 15 a 18 nos diz: agora, pois, estai dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, eles sabiam, eles conheciam a onipotência de Deus, eles sabiam que Deus fez os céus e a terra, Ele é o sustentador de todas as coisas. Eles sabiam que Deus é o Deus onisciente, e sabia que Deus estava sabendo tudo o que estava acontecendo, que Deus é um Deus onipresente, que Deus estava lá. E se Ele quiser livrar, ó rei, eles tinham esse entendimento. Mas não só o entendimento, eles tinham vivência com Deus, andavam com Deus. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, e se Ele não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Independe. Nós não vamos abandonar o Deus vivo e verdadeiro que conhecemos para adorar a imagem. Nós não nos prostraremos. Não são as ameaças que vão nos demover, porque nós conhecemos a Deus, nós nos relacionamos com Deus. E um conhecimento puramente teórico não daria a sustentação, a firmeza para permanecer como eles permaneceram. Só o fato de, eu ouvi falar, Deus é o Deus poderoso, é o meu Deus, o nosso Deus. Se Ele quiser, o nosso Deus, nós andamos com Ele. E nós então aprendemos com o apóstolo Paulo que essa é a base, é o fundamento. Se você conhece a Deus, mas também se relaciona com Deus, você pode dizer: Deus é assim, Deus é assado, Deus, ou você diz: meu Deus é assim, meu Deus é onisciente, o meu Deus é onipresente, meu Deus é onipotente, meu Deus. Paulo, ele conhecia Deus. Perceba então que não há uma questão aqui que é capenga, só tem um lado, só experiência e não tem entendimento. Ou o outro lado, só tem conhecimento teológico e não tem vivência, não tem, como disse, conhecimento teológico
pelo tanto que alguém possa conhecer, por mais que alguém possa se aprofundar, não trará segurança, paz, consolo na hora da morte. Não é o seu conhecimento que vai dizer, eu sei que eu vou para o céu porque eu conheço muito. Eu vou para o céu porque eu sei muito. Eu tenho muitos textos da Bíblia decorado. Eu conheço muita teologia. Eu vou para o céu porque eu sei muito. Se não tiver Cristo, não tem nada. Paulo, ele não somente conhece sobre Deus, mas conhece a Deus. E aí nós percebemos a diferença, como ele vai dizer em 2 Timóteo 1,12. Eu sei em quem eu tenho crido. Paulo, ele conhecia sobre Cristo, mas conhecia a Cristo. Ele andava com Cristo. Eu sei em que eu tenho Cristo. Perceba que a superstição, uma religião supersticiosa, não dá razão da sua fé. Por que você vai para o céu? Por que você está salvo? A religião supersticiosa é aquela que diz, por que o trevo de 4 folhas dá sorte? Por quê? Qual é a resposta? Não existe. Por que a patinha do coelho dá sorte? Por que quebrar espelho dá azar? Por quê? Porque se passar debaixo de uma escada vai dar azar? Não há explicação. Isso é superstição. Por que você está salvo? Por que você acha que vai para o céu? Podemos então ter um cristianismo supersticioso. Paulo ele vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que Cristo fez por mim. Efetivamente lá na cruz do Calvário, objetivamente lá na cruz do Calvário e subjetivamente aqui no meu coração, eu sei o que Cristo fez, eu tenho certeza, eu conheço, mas eu sei o que Ele fez, eu tenho andado com Cristo, Ele é o meu Deus. Muitos oram, ó Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, abençoa. Mas devemos dizer, ó Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu Deus, nos abençoe. Mas só podemos dizer isso, não da boca para fora, mas vivencialmente. Ele conhece a Deus, portanto não é uma abstração, Deus não é uma abstração para ele. Deus é algo real, vivo na vida dele. Ele ama a Deus. Deus é pai para ele. Há um relacionamento filial. Ele é como filho. Deus concedeu a ele o poder de ser chamado filho de Deus. E ele se relaciona com Deus, se aproxima de Deus, está com Deus e ama a Deus. É um relacionamento de amor. E aí nós perguntamos, primeiro, você conhece a Deus? Você anda com Deus? Você ama a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Não adianta dizer de boca, eu amo a Deus, mas eu não guardo os seus mandamentos. Eu não quero viver uma vida santa, piedosa. Eu amo este mundo, eu me deleito neste mundo. As coisas deste mundo me satisfazem, eu estou atrás das coisas deste mundo, mas eu amo a Deus também. Não. Deus disse, não pode amar a Deus e ao mundo, porque aquele que ama este mundo se constitui inimigo de Deus. Não há possibilidade alguma de amar Deus e o mundo ao mesmo tempo. Não podemos amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Ou você ama um e despreza o outro, ou você se devota a um e rejeita o outro. Não há possibilidade de amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo, quando muitos têm tanta dificuldade de largar as coisas que fazem mal e fazem uma guerra contra a sua alma. Mas eu amo isso, eu gosto disso,
me dá satisfação, me dá prazer, me dá um certo alívio, um contentamento, ao invés de ter alegria no Senhor. Não tem prazer na lei do Senhor, não tem prazer nas coisas de Deus. Paulo amava a Deus. Paulo, ele de fato se relacionava com Deus. Paulo também, ele faz uma distinção entre Deus e os deuses pagãos. Os deuses pagãos, quem são os deuses? Ele está escrevendo aos filipenses que havia lá uma miríade de divindades onde antigamente eles cultuavam. Ele vai dizer, esses deuses, há uma distinção, porque que são esses deuses que vocês adoravam no passado? São deuses que vocês tinham que fazer sacrifícios e vocês manipulavam essas divindades. Vocês davam alguma coisa para essa divindade, faziam um certo culto, uma certa oferta, uma oferenda para que essas divindades abençoassem. Havia uma relação de temor, de medo mesmo. Eles entendiam que eles podiam manipular essas divindades. E nós não podemos manipular Deus. Mas quantos acham que podem manipular Deus pelas suas boas obras? Quantos acham que pode manipular Deus? Eu dei isso para a igreja, agora Deus tem que me abençoar. Deus, se você já deu alguma coisa, é porque Deus já te abençoou. Não devemos fazer uma barganha com Deus. Deus é o único que não pode ser manipulado. Dentre todas as divindades, você manipula qualquer divindade, mas você não pode manipular Deus. É o único também com que os homens podem se relacionar. As outras divindades, a relação é daquela relação não presente, mas é uma relação de aquele Deus que pode me fulminar, pode fazer alguma coisa comigo e eu tenho que fazer sacrifícios, Deus é um Deus que nós podemos nos relacionar com esse Deus. Paulo ensina isso. Paulo está dizendo isso. Deus também é um Deus de aliança. Ele fez aliança com o seu povo ao nos chamar para essa eterna salvação. Deus diz, eu o amarei. Deus tem nos chamado e Deus jamais lançarei fora. Há uma aliança que Deus tem estabelecido conosco. Por isso, com base nessas verdades, o apóstolo Paulo pode dizer, o meu Deus. E segundo a sua própria experiência, percebam, ele está preso, ele está no cárcere, mas ele diz, segundo a riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Lembrando, necessidades aqui são várias, emocional, psicológica, material. E Paulo tem experimentado. Mas ele vai dizer, olha, eu sei o que é ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Mas Deus não faltou aqui? Por que Deus deixou ele ter fome? Por que Deus deixou ele ser humilhado? Assim de abundância como de escassez. Eu já tenho experiência de tudo isso. É porque Deus, ele nos treina através das circunstâncias. Paulo tem ciência disso. Em uma certa ocasião ele ora a Deus pedindo 3 vezes, inclusive, que Deus tirasse o espinho da carne. E Deus diz, não, a minha graça te basta. Eu já estou provendo você com algo muito melhor. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo então vai dizer, de boa vontade, eu vou preferir este caminho que o Senhor Deus tem destinado para mim. Algumas aplicações
E sim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Mas existe um mediador em Cristo, por causa de Cristo, por causa do seu sacrifício. E Paulo, ele está dizendo como que do maior para o menor. Se Deus deu tamanha providência, a providência da salvação, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho, Ele não vai dar o menor? Se Ele o ressuscitou dentre os mortos, o que é mais difícil? Ressuscitar um morto ou manter o vivo vivo? É claro que é mais difícil ressuscitar mortos. Manter alguém vivo é mais fácil, já está vivo, é só cuidar direitinho, dar o alimento, a proteção, é mais fácil. Mas Deus, ele vai dizer, se eu ressuscitei vocês, qual vai ser a dificuldade de eu manter vocês vivos? Se quando vocês estavam mortos, eu dei vida, muito mais agora, vocês já tendo vida, sendo reconciliados, vou mantê-los, vou guardá-los. O argumento do maior para o menor, se Deus nos deu algo tão maravilhoso, creia, Ele deu seu Filho, único, unigênito, morreu na cruz para te salvar, para me salvar. Por que você vou ficar angustiado com a provisão, com o pão, com a vestimenta? Não andeis ansiosos de coisa alguma, diz o Senhor Jesus no Sermão do Monte. Olhe para as aves dos céus, não valem nada, o pardalzinho não tem um valor comercial, no entanto o Pai Celeste a sustenta, você vale muito mais. Do maior para o menor. Se Deus dá o maior, o mais singular, Ele não vai dar o menor. Você acha que Ele vai falhar nisso? Ah, mas se você está passando por lutas, dificuldades, talvez seja o teste da fé, para você aprender a agradecer, para você aprender a louvar a Deus em toda e qualquer circunstância, para você perceber que Deus nunca te abandona, mesmo nas tempestades mais terríveis que você possa estar passando, Deus estará ali, Cristo estará ali. Em Cristo Jesus, Ele há de suprir também agora as suas necessidades. E lembrando essa palavra necessidade, às vezes nós queremos coisas que não são necessárias. Às vezes tem gente que diz, eu preciso de um iPhone 15. Tem 15 já? Eu preciso. É como se fosse a necessidade da sua existência. Como se toda a sua paz, segurança e felicidade dependesse disso. Eu preciso, Pai, eu preciso. Deus sabe que você precisa. Às vezes o que você está precisando é o Nokia, lá de antigamente que nem tinha, né? Só para falar mesmo. Talvez seja isso a sua necessidade. Aí eu preciso de uma BMW. Talvez o que esteja precisando é uma moto Honda. Só isso. Ou nem isso. Ele sabe as nossas necessidades. Deus, Ele não está longe para não saber quais são as nossas reais necessidades. E às vezes a doença é uma necessidade. Às vezes o espinho na carne é uma necessidade. Às vezes uma perseguição é uma necessidade. Às vezes uma perda é necessário para ganharmos conhecimento, maturidade, vida cristã, andar com Deus. Às vezes Deus tira aquilo que o nosso coração está tão apegado para que possamos nos apegar a Deus. É isso que às vezes é necessidade.
Ele sabe, Ele conhece cada uma de vossas necessidades. Não somos nós que devemos dizer para Deus qual é a minha necessidade. Deus, Ele já sabe. É melhor nós orarmos: Senhor, o Senhor sabe qual é a minha necessidade. Talvez a sua necessidade seja de ter paciência, seja talvez de esperar. Talvez a sua necessidade seja de perdoar. E por isso surge uma multidão de situações que você não consegue perdoar, não consegue lidar com isso. Portanto, Ele sabe a sua necessidade, cada uma, segundo a sua riqueza em glória. Ele vai suprir. Mas lembre, é Ele que sabe a sua necessidade. Ora, a nosso Deus e Pai. Agora, percebam que Ele vai dizer: nosso Deus. Eu reconheço que vocês também têm andado com Deus. Ele é nosso Deus. Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas, mas também Ele é o nosso Pai. Nós podemos nos relacionar. Já viu alguém dizer Pai Moloque? Pai Baal? Não, mas nós podemos chamar Deus de Pai. Pai. E a pergunta que faço é: você conhece a Deus? Você tem andado com Deus? Ele é o seu Deus. Você pode dizer: o meu Deus, sem falsidade, sem aquele negócio: eu estou dizendo meu Deus, nem ando com Deus, mas é o meu Deus. Não, de andar com Deus. Você tem intimidade com Deus? Você o ama? Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse que me ama. Você ama Deus? Procura, com todas as suas falhas, com todas as suas debilidades, mas procura se alinhar com aquilo que Deus fala, manifestando seu amor a Ele. Você tem o fundamento dessa relação com Deus, a paz, a alegria, a segurança em Cristo? Ou você anda angustiado, anda atribulado, qualquer coisa te tira a paz? Lembre, experiência mística, por mais que alguém tenha experiência mística, meus irmãos, já ouvi tantos testemunhos de pessoas dizendo: tive uma experiência até de ir para o céu, ser arrebatado, ir para o inferno e ver lá as pessoas sofrendo, e ter tantos, e você não vê mudança de vida, não vê nada. E fala de experiências que teve, e experiências que não são condizentes com a revelação de Deus. Logo, essas revelações, essas experiências são espúrias, fantasiosas, humanas, carnais, e se não forem demoníacas. Mas o fundamento dessa segurança, alegria, paz, é conhecer Cristo e conhecer a Cristo, sobre Cristo e o próprio Cristo. E por fim, qual é o objetivo de tudo isto? Qual é o teste? A nossa confissão, nosso catecismo diz qual é o fim principal do homem: é glorificar a Deus, é ter contentamento em Deus, é ter alegria em Deus, é ter prazer em Deus, mas é viver para a glória de Deus, o nosso Deus e Pai. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele seja, e somente a Ele, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, diz o salmista. E que o Senhor Deus assim nos abençoe, que possamos viver de fato para a glória de Deus.